eu sou professora do setor de materiais de construção da Engenharia Civil na UF. Meu nome é Nícia Carvalho Rosa Bergiante, Nícia Bergiante para os alunos. Eu sou professora do curso de Engenharia de Produção aqui da universidade, já estou aqui há 9 anos mais ou menos, vai fazer 9 anos no final do ano. Sou engenheira também, me formei em 2004, com mestrado e doutorado também na engenharia. Meu nome é Tayane, eu sou doutoranda do Programa de Instrumentação e Ótica Aplicada aqui da UF, com convênio com o Cefet, e fiz a graduação e mestrado aqui na UF também, em Engenharia de Telecomunicações. Eu sou professora Leni Joaquim de Matos, aqui do Departamento de Engenharia de Telecomunicações. Trabalho no mestrado também de Engenharia Elétrica e de Telecomunicações. Eu sou Juliana Oliveira, estou me formando em Engenharia de Telecomunicações aqui na UF. Eu faço parte do Laboratório de Comunicações Ópticas, o LACOP. E eu estudo dispositivos e equipamentos para sistemas e subsistemas ópticos de curta distância. Meu nome é Greter Capote, eu sou engenheira em telecomunicações e eletrônica, graduada em Cuba, mas atualmente eu faço doutorado em instrumentação e óptica aplicada. Eu sou Cláudia Baruch Marcondes, sou engenheira de telecom, minha formação é técnica em eletrônica, depois eu fiz graduação em engenharia de telecomunicações pela PUC-Rio, atuei como engenheira, hoje sou professora de curso técnico de Escola Técnica de Telecomunicações no Cefet Rio de Janeiro, Maracanã, e já trabalhei como engenheira, minha graduação depois virou mestrado, doutorado e pós-doutorado. Meu nome é Carolina, eu sou formada em Engenharia Elétrica, com ênfase em Telecomunicações pela PUC e estou fazendo mestrado em Comunicações Móveis aqui na UF. Eu fiz técnico de industrial de química industrial e perto da minha cidade, eu sou de Limeira, e só tinha carreiras científicas na PUCamp, na PUC de Campinas, que era licenciatura em matemática. Então, por analogia, eu acabei indo para a licenciatura em matemática. Meu nome é Ana Carla, da Silveira Lomba Santana Coutinho, sou professora do curso de Engenharia Química da UF e estou há 3 anos e meio, quase 4 anos, como coordenadora do curso de Engenharia Química. Sou a Júlia, eu tenho 22 anos, faço Ciência da Computação aqui na UF, sou lésbica e eu sou uma das poucas meninas que se matam aqui nesse curso. Meu nome é Deise Luz e eu sou professora aqui do Instituto de Física. Eu sou a Larissa, atualmente eu sou aluna do último período do curso de SI da UF e estagiária no laboratório Mediacom. Meu nome é Aura e eu trabalho em Ciências da Computação, principalmente com processamento de imagens atualmente. Meu nome é Karina Moquete, agora eu sou professora aqui no Instituto de Computação da UF. Eu sou formada em Engenharia de Computação e fiz mestrado e doutorado em Ciência de Computação. Acho essa pergunta muito interessante, porque acredito muito na força do Brasil como desenvolvimento tecnológico. Acho que a gente tem muito a contribuir, não só interno como externamente. E tinha muito interesse de desenvolver, desde a época que eu fiz o curso técnico, algo bem interessante. Durante o meu mestrado, surgiu a possibilidade de eu criar, da minha tese de mestrado, criar uma patente. Então, a minha tese de mestrado virou um produto, virou uma patente. Uma patente que demorou aí 17 anos para poder surgir, né? Mas foi criada. Então, a partir disso, me deu a vontade de você desenvolver a parte científica e desenvolver algo novo para o mercado. Durante a graduação, eu me interessei bastante por entender mais como funcionavam principalmente os materiais, que é a área que eu trabalho, os materiais de construção. E aí isso acabou, quando eu terminei a graduação, eu achei que não era o suficiente, aí eu fui fazer o mestrado, gostei pra caramba, aí fiz o doutorado e agora eu tô aqui, ainda estudando os materiais. Na verdade, eu não escolhi, foi minha mãe que ficou falando pra eu fazer isso.
Eu demoro muito pra fazer computação. Eu entrei em arquitetura, eu tentei física, eu tentei engenharia civil e minha mãe o tempo todo falando faz computação. E eu imagino fazer computação. Não tem nada a ver comigo. E aí, finalmente, uma hora que depois de muitos cursos, eu decidi que eu escutei minha mãe e ela tinha razão. E aí eu entrei na computação e me apaixonei. Bom, acho que surgiu mais da curiosidade em buscar respostas de como alguns fenômenos acontecem. Que a gente vê os avanços que estão acontecendo ao longo dos anos e nas mais variadas ciências, e muitos deles surgiram das pesquisas de bancada, que é o que eu faço aqui. Na verdade, eu decidi fazer engenharia química aos 11 anos de idade, quando eu descobri que eu gostava de química, porque tinha uma amiga que estudava química e o meu professor era farmacêutico, meu professor de ciências era farmacêutico, e eu falei para ele, quero fazer farmácia porque eu acho você muito inteligente. E ele falou assim, não, você não tem que fazer farmácia, você tem que fazer engenharia química, porque você é muito boa em matemática e vai ser muito boa em química. Eu disse, então tá bom, vou fazer engenharia química. E fiz. Eu cresci com um pai engenheiro, então a gente criava coisas dentro de casa, a gente fazia brinquedos, a gente consertava tomada, ele era engenheiro eletricista, então a gente fazia instalação elétrica, e a facilidade ou o gosto pela matemática, pela física, e foi por isso que eu escolhi, né? Tinha um gosto pela matemática e um exemplo em casa de que fazer coisas era bem bacana. Com certeza esse exemplo, você acha que te influenciou? Muita coisa. Embora ele nunca tenha falado, nem tenha desejado. Quando eu fiz o vestibular e passei, ele perguntou para que eu tinha feito, que nem isso ele sabia. Então não era uma influência direta. Mas no dia a dia, né, na prática, isso era uma coisa que sempre me estimulava bastante. Eu acho que o maior desafio no fundo, é a gente mesmo, né? Quando a gente está apaixonado pelos assuntos e ficar trocando de assunto, foi o maior desafio para mim. Quando eu não sinto muita empolgação, eu acabo trocando de assunto. E toda vez que você troca de assunto, você tem que começar do zero, né? Então é um aprendizado novo que eu acho muito interessante. Quer dizer, o que é desafio, de certa maneira, também é motivador. Alguns. Primeiro, assim, já teve o desafio de aceitar essa área, né? Eu fui caminhando até chegar. Primeiro eu fiz arquitetura, aí eu fui pra física, aí eu fui pra engenharia civil, aí eu fui pra computação, né? Então eu fui aos poucos aceitando que ia ser uma área com muito mais homens do que mulheres. Durante a graduação foram várias, né? Tipo, eram 90 alunos e 5 meninas. Então era comum, por exemplo, todos os meninos sabiam o meu nome, todos os meninos sabiam as minhas notas. Às vezes, antes que eu me encontrava no corredor, eu falava, nossa, você foi muito bem na prova de cálculo. Eu falava, nossa, saiu a nota de cálculo. Como é que você sabe a minha nota se eu ainda não sei? Os professores também, todos te conhecem, porque, né, uma turma lá gigantesca tem 1, 2 meninas sentadas, então eles sabem quem você é, sabem o seu nome. Então é uma atenção que às vezes pode até ser boa, mas não é uma atenção que você pediu, né? Não é uma atenção que você escolheu, é uma atenção que veio, né? Então você tem que aprender a lidar com ela. Então é sempre um problema, né? Eu também fiz um estágio no Google e também, o andar que eu tava tinha eu e mais uma menina, né? Então, o banheiro feminino é praticamente exclusivo, né? Então, se tem 2 banheiros femininos, o outro vai ser de todo mundo, porque tem muito mais menino do que menina. Então, é um ambiente que às vezes é um pouco hostil, né? O fato de ser mulher e negra num ambiente majoritariamente de pessoas brancas, né? E o desafio no dia a dia do laboratório é que nenhum dia é igual ao outro. A gente resolve o problema hoje, amanhã já surgem novos problemas, então é um desafio diário. E um desafio atual da ciência e tecnologia são os cortes de gastos, que a gente tem acompanhando mais uma barreira a ser vencida. Eu acho que eu tenho maior dificuldade por trabalhar em laboratório de materiais de construção, porque é diferente de quando falam assim, laboratório de química, na questão de ser mulher. Laboratório de química é mais para mulher, mas laboratório de materiais, fazer concreto, trabalhar com materiais, eu não fui, digamos assim, algumas vezes, principalmente mais aqui na UF, né, eu fui vista com um pouco de preconceito. Mas mulher trabalhando no laboratório de materiais. E aí eu tive que provar para eles que eu conseguia fazer tudo,
com os alunos a gente faz concreto, argamassa, né? Concreto é um desafio, mas você vai fazer concreto no laboratório? E aí a gente faz, inclusive hoje, vamos romper o concreto. E aí depois disso, depois que eu superei essa barreira, todos os professores agora, tipo, falam, não tem problema nenhum. Ser uma professora mulher dando aula no laboratório. Foi uma certa resistência, inicialmente. No final da graduação, eu engravidei e foi bem complicado para terminar. Foi bem no final, mas assim, ser mãe e ter que dividir o seu tempo também com os estudos e com o filho é bem complicado. Tive muita ajuda, claro, dos meus pais, principalmente da minha mãe, o apoio do meu marido agora. E hoje em dia continua sendo assim, uma divisão de atenção, né? Você divide seu tempo com a filha e com os estudos, com a prática aqui no laboratório. A companhia feminina ela é bem reduzida, são bem poucas as meninas, chegam a entrar, mas acabam ficando pelo meio do caminho do curso, desistindo. Isso dá uma desanimada, assim, realmente. A gente sente falta de uma amiga, de uma companheira para seguir esse caminho da faculdade. Alguns momentos faz muita falta, sim, mas a gente tenta uma apoiar a outra, incentivar. E as que entraram comigo estão seguindo e vamos terminar assim futuramente. A universidade, por ela ser um pouco mais plural, você encontra mais espaço. No sentido de, em sala de aula, só eu e os alunos. Eu não tenho que lidar com nenhum outro colega de trabalho quando eu estou em sala de aula, e que é o momento que eu mais gosto, adoro dar aula. Entretanto, a gente percebe o seguinte, que quando uma professora tem bons resultados, às vezes ela se diz, né? É porque ela é boazinha, é porque ela é fofinha, mas ela, olha só a roupinha. Então tudo para nós é no diminutivo, é porque você tem um determinado comportamento e não porque você tem uma certa competência ou porque os alunos enxergam em você uma certa competência. Isso acontece o tempo inteiro, até hoje, 9 anos. Isso ainda acontece, isso é real, não é uma coisa que eu possa dizer que esteja resolvido. O curso de Engenharia Química, ele já era um curso em 1991, um curso que tinha muitas mulheres, né? A gente não tinha esses 10 cursos de engenharia na época, eram menos, mas era o curso que mais tinha mulheres, né? De todas as engenharias, era o curso que mais tinha mulheres. E aí essa questão eu não senti. Tinha bastante professoras mulheres, né? Tinha a professora Roseni, que era a coordenadora quando eu entrei, que era extremamente acolhedora. E essa foi um grande exemplo, assim, um grande suporte, né? Para as meninas que estavam no curso. Aqui o que eu tenho, por exemplo, um projeto de pesquisa com os professores aqui do laboratório, no mestrado, né? Projeto na área de propagação no canal radiomóvel, tá? Então a gente lida muito com a caracterização de canal e estou entrando já há uns 2 anos, e estou entrando na parte de antenas. Então seria a parte de tecnologia impressa, antenas impressas principalmente, que eu já fazia antenas mais físicas no período anterior, com os alunos mais de graduação, e agora no mestrado a gente tem a máquina prototipadora, então que a gente consegue fazer aquelas antenas pequenininhas, antena de celular, essas coisas. Então a gente faz essas antenas, fabrica as antenas para para o nosso trabalho mesmo, né? Não só antenas, como outros dispositivos de alta frequência, então eu estou entrando nisso também, sendo que a minha formação mais em termos de doutorado, a área de pesquisa mais forte, é a parte de caracterização de canal, tá? De propagação do canal rádio. Então, como parte do doutorado, os projetos fundamentais são voltados a sensores a fibra óptica e outras aplicações também, né? Mas principalmente sensores a fibra óptica, e o foco do meu doutorado, no caso, é fazer um sensor biomédico baseado em redes de Bragg inclinadas, usando ressonância do plasma. É um sensor biomédico que ainda a gente vai definir, né, qual é o parâmetro, a amostra biológica que a gente vai usar, mas em princípio poderia ser, não sei, por exemplo, para medir algum parâmetro da sangue ou algum vírus, por exemplo.
Vírus, como hoje em dia é difícil, é demorado o processo, por exemplo, análises que se fazem hoje em laboratório demoram dias. Por exemplo, para você diagnosticar que a pessoa está com dengue, que a pessoa está com zika. Um sensor como o que a gente está propondo, em questões de poucas horas ou quizás até imediatamente você poderia diagnosticar uma pessoa com um vírus como esse. Isso facilitaria muito para o tratamento do paciente e, em geral, para tomar medidas que possam diminuir o contágio, né? A partir de julho passado, eu estou aposentada, né? Mas eu tenho 2 projetos de extensão. Esses 2 projetos começaram em 1991. Talvez eu tenha os projetos mais antigos de extensão na UF e tenho um projeto de monitoria. Esses projetos são todos voltados para a educação matemática realmente. E a partir de 2008 nós começamos com matemática inclusiva, educação matemática inclusiva, buscando transformar todos os materiais que nós tínhamos desenvolvidos e que faziam parte do laboratório de ensino de geometria, que nós fundamos em 1994, todos esses materiais do LEG, do nosso laboratório, nós estamos transformando, né, adaptando para as pessoas com deficiência visual. Agora na universidade, há 20 anos, que meu projeto é divulgação científica, é trabalhar com ciência, incentivando as crianças, principalmente os jovens ou os adultos, a se interessarem, a gostarem de ciência, né? Atualmente eu estou gostando muito de coisas que sejam aplicadas à área de saúde. Então, sempre que tem um desafio novo com alguma coisa ligada à área de saúde, eu acabo abraçando muito. Então, a gente está fazendo muito coisas ligadas à detecção precoce de doenças. Mais ou menos há uns 10 anos atrás, a gente descobriu esse tipo de imagem, que é imagens térmicas, e a gente começou a ver que juntar essa imagem térmica com outros tipos de imagens, a gente conseguiria ter um diagnóstico muito mais preciso para diversas coisas. Então, atualmente, esse tipo de projeto está me empolgando bastante, de ter novos caminhos por esse tipo de processamento de imagens ligadas à medicina, que é uma forma muito barata, não tem inconveniente nenhum, e cada vez a gente descobre mais o que fazer com ela, né? Aqui eu sou a coordenadora do WI, que é o Women Engineering, então eu cuido desse grupo das meninas, né? Esse projeto de visitar as escolas é uma coisa que está no meu coração há muito tempo, que a gente possa levar para as meninas nas escolas e mostrar para elas que é possível, que as mulheres podem chegar nas engenharias, na física, na matemática. Isso não é uma coisa para um determinado grupo, é para todo mundo, né? Basta querer. Então, a gente tem esse desejo de levar isso até elas. Eu cuido de um outro projeto também que a gente, dentro da engenharia de produção, a gente recolhe roupas sociais, então para os alunos de baixa renda que vão para os estágios. Então a gente tem aqui, se você olhar aqui do ladinho, tem um monte de sacolas e bolsas de coisas que eu estou recolhendo para depois fazer a distribuição. Então, com relação às meninas, eu sou uma das criadoras do Include Meninas aqui na UF. A ideia é incentivar as meninas, a gente faz palestras aqui dentro do IC, do Instituto de Computação, mas a gente também dá aulas para adolescentes, às vezes para crianças também, fora, em colégios, para tentar tirar esse estereótipo, trazer mais meninas e tentar fazer com que as meninas que estejam aqui tenham voz, se sintam confortável, né, para falar a respeito. Eu também faço parte do Meninas na Ciência. O Meninas na Ciência é um projeto que tem aqui na Praia Vermelha, para trazer meninas na ciência. Então são vários sábados em que a gente dá, cada sábado tem um tema, né? Então tem neurociência, tem física, tem química, matemática, computação, e a gente convida as meninas de 15, mais ou menos na faixa etária de 15 anos, para vir para cá. Aqui na UF passa o dia aqui, aí tem palestras, a gente dá cursos, atividades também, para ver se a gente consegue mudar isso. A primeira coisa que eu acho que é fundamental, foi fundamental para mim, porque eu também venho de uma família que não tinha muita condição financeira, era acreditar na possibilidade, assim, sonhar. Eu acho que sonhar é muito importante. Uma coisa assim que muitas vezes vão dizer
principalmente na área que eu estou atuando, né, que isso não é coisa de mulher, mas a gente consegue fazer todos os ensaios, tudo. Na verdade, a gente só precisa de ter os equipamentos, as ferramentas adequadas. Tem que ter muito foco, né? Muitas vezes, por você ser mulher, você é um pouco deixada de lado e a sua voz passa a valer mais quando uma outra pessoa, principalmente um homem, te apoia naquela interrogação, naquela pergunta, naquele questionamento ou naquela ideia. Mas aqui no caso, a partir do momento que eu entrei para o mestrado, eu senti que isso melhorou muito. Se é o que você gosta, o que você tem, o sono que você tem, vai na frente porque você é capaz, sim. Não tem nada demais que você não consiga fazer, tudo o contrário. Ao mesmo tempo que tem muito homem imbecil, tem mulheres aqui nesse curso que estão realmente de braços abertos para as meninas novas, principalmente as calouras. E isso foi realmente uma falta que eu senti, mas que hoje já existe. A gente já consegue suprir essa falta, já consigo abraçar as meninas novas que estão entrando. Então, para não ter medo mesmo, entendeu? Para entrar de cara que vai ter mulheres aqui te esperando para abraçar essas novas meninas. Olha, não desistam. É difícil porque a gente é julgado muito pela aparência. Então, às vezes você tem que, para ser levado a sério, né, tem que tentar, não pode, se você for muito feminina, né, você não é levado muito a sério. Eles têm, acham que a nossa característica é de fraqueza, né, muito pelo contrário. A profissão da engenharia eu acho perfeita para as mulheres, porque a engenharia resolveu o problema. Vai! Se tiver medo, continua com medo. Se tiver dificuldade, continua, porque o que determina não é o seu sexo, o que determina não é a sua posição, não é nada disso. O que determina é a sua força de vontade, a sua garra e a sua competência. Se você tem competência e vontade, você chega a qualquer lugar. E eu acho que a gente precisa, no mundo científico, muito mais mulheres do que temos hoje. Já temos bastante, mas precisamos muito mais mulheres do que temos hoje. A força nossa é muito grande e todas, sem exceção, têm condição e capacidade. Que elas podem, se elas quiserem, elas podem tanto quanto os meninos, não tem nenhuma coisa que indique que não, e dá. Assim, a gente tem mulheres maravilhosas que já, né, que se formaram na computação, tá aí por causa da Ada, por causa da Grace. A gente tem professoras maravilhosas, assim, pessoas atuando que são maravilhosas na área, e a gente tem alunos maravilhosos também, assim, as meninas estão começando a empoderar o meio, assim, aos poucos a gente tá... O número pode ser baixo, mas a qualidade está sendo cada vez mais alta, então vale a pena. A gente vê os alunos das escolas públicas, se às vezes falta um professor especializado na área, que a gente sabe que acontece, mas sobra vontade, né, determinação, que eu acho que é o que é importante, né, para meninos e meninas, para você querer fazer alguma coisa. O que importa é isso, né? O que você aposta, o tanto que você acredita, como é que você vai querer fazer aquilo, né? Então, e aí, né, sobra quando a pessoa às vezes vê que essa é a minha oportunidade, é agora ou nunca. Então, vamos que vamos, né? Só agora? O que a gente faz? Já comecei, Érica. Vocês vão falar a primeira coisa que vier na cabeça de vocês. Tá? Vamos brincar de CS depois. Fica quieto. Vamos lá. Ciência. Missão de vida. É uma palavra. Uma palavra. O que vier na cabeça. Ciência. Mágica. Tecnologia. Pra tudo. Mulher. Inspiração. Incrível. Pode estar a maior produzida que for. Não sei o que fala. É a primeira palavra, gente. Uma palavra. Você é mais rápido. Eu. Exatas. Engenharia. Mulheres. Computação. Mulheres. Mulheres negras. Supernatural, Não consigo mais pensar em palavras temáticas. Não.
Sorvete. Creme. E agora? Aí na hora que ele corta, ele pergunta. Oui. Carreira. Oui. Oportunidade. Nossa, eu ia falar isso, oportunidade. Visibilidade. Inspiração. UF. Projeto de vida. Caverna do Dragão.